Shalom, shalom, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mais um capítulo do livro de Levítico, capítulo 14, a respeito do leproso depois de sarado. Muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui numa chuva de repetições. Quanto mais chover repetições, mais estamos dependentes do Senhor e queremos ver as tuas repetições, porque sabemos que o Senhor é o pedagogo dos pedagogos e sabe como é importante a repetição no aprendizado. Te agradecemos por esse capítulo 14 e o capítulo 15, que serão apresentados nesse discipulado, e que o Senhor nos ajude a entendermos tudo e estarmos contentes por saber que o Senhor cuida de nós pela tua palavra. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 14 fala a lei a respeito do leproso, depois de sarado. Aí vocês, com seus discipuladores, vão ler, é um capítulo longo, só falando do leproso depois de sarado. Eu já estou com essa leitura toda feita, mas não posso fazer aqui no vídeo. Faço no particular, eu e Deus, mas não posso fazer no vídeo porque o vídeo não pode ser longo e eu tenho que fazer comentários, trazer algo que Deus coloca no meu coração para deixar com vocês, como estou na frente desse discipulado, pela graça de Deus, o discipulador dos discipuladores me entregou essa missão, porque sendo eu a vice-presidente do ministério, eu tenho que estar ajudando o vice-presidente, que é o apóstolo Elias. E não tem melhor ajuda do que essa. Pegar essa área do discipulado, porque nós estamos numa igreja em célula no modelo dos 12. Então, o modelo dos 12 são os 12 discípulos que você e eu temos que ter, cada um de nós. Então, eu fiquei com essa parte muito importante no ministério. Louvo ao Senhor por esse privilégio. Agradeço a Ele, porque só Ele poderia fazer isso. E aí nós vemos esse capítulo 14, meu Deus, como é longo, né? Capítulo 14, falando a lei a respeito do leproso depois de sarado. Leiam com cuidado e tire lições disso aqui, porque eu sei que, mesmo não sendo mais assim hoje, mas o Senhor fez isso com Israel, fez isso com o seu povo, deu essas leis, Jesus Cristo veio, limpou-nos de tudo, a lei agora é Jesus no nosso coração, com o Espírito Santo nos dirigindo em tudo, mas se a gente lê o que está escrito aqui, é uma maneira de nós não deixarmos de esquecer do amor incondicional do nosso Deus. Ele não deixou isso aqui escrito, esse capítulo 14 de Levítico, tão longo para a gente dizer assim, tá demais, não quero saber disso não. Eu não tenho mais necessidade desse negócio aqui. Como que não tem necessidade se Deus deixou escrito? Vira e mexe, você vai precisar de alguma coisa aqui. Do que você vai ler, vai precisar, porque você tem uma convicção do que Deus foi capaz para poder você esperar. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Não fomos nós, mas foi esse povo. Que esse povo não tivesse com esse acompanhamento de Deus, com esses cuidados que ele tem, cuidando de leproso, cuidando de tudo, dando leis para tudo, para que fosse um povo organizado e tivesse sempre sendo acompanhado por ele, como é que eu ia saber desse amor de Deus? Só porque um homem chegou numa cruz e deu a vida por nós? Não, não foi só isso não. O negócio começa lá em Gênesis, capítulo 3, e ele vai prosseguindo. Chega no capítulo 11, ele chama um homem chamado Abraão. Esse homem é para poder dar início a uma nação santa. E você está vendo o acompanhamento da nação santa. Tudo isso aqui era cuidado com Israel. Era estando mantendo Israel perto dele, mostrando os cuidados dele com Israel. E apontando em tudo, apontando Jesus, para que Israel não se esquecesse que ele haveria de vir. A promessa de Gênesis 3,15 era para ser lembrada através das atitudes do nosso Deus, da maneira como ele apresentava o seu amor diante da nação israelita, com esses cuidados todos, porque um dia eu e você, que iríamos aceitar Jesus, seríamos enxertados nessa nação aqui.
É disso que o apóstolo René e Ana Maria da Terra Nova falam. E como eles falam essas verdades, nós aderimos, eles são nossos, aderimos a esse casal como nossos discipuladores, como nossos mentores. E não podemos esquecer, vocês que estão nesse ministério devem estar orando por apóstolo René e Ana Maria da Terra Nova, que são os mentores dos seus apóstolos Elias e Rai. É coisa séria. Se a gente não tem cuidado dos nossos líderes, não ora pelos nossos líderes, estamos ruins diante de Deus, estamos mal, porque eles são representantes de Deus. Não se esqueça das suas orações, estarem orando pelo apóstolo René e Ana Maria da Terra Nova e orando pelos seus apóstolos Elias e Rai. E eu estou aqui justamente para mostrar esse compromisso que nós temos com Deus e que o apóstolo René Ana Marita nos ajudou a estarmos nessa trajetória de conhecimento sobre Israel, para que nós saibamos que o amor de Deus não foi somente porque ele colocou seu filho na cruz, é um amor incondicional que nos acompanha desde o Éden, quando o primeiro homem pecou, que ele disse que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e esse que viria para esmagar a cabeça da serpente tinha que ter uma história. E o que você está lendo aqui é a história de Jesus. Tudo aqui aponta a Jesus. Como que aponta Jesus nessa situação aqui, negócio de lepra? Porque Jesus veio nos tirar da pior lepra, que é o pecado. Ele está dando aqui tudo como símbolo. Não era terrível a lepra? Olha aqui o capítulo inteiro, falando dos cuidados de Deus para aquele que era sarado da lepra, como é que se fazia. Eu estou no capítulo 14 de Levítico. E a lei a respeito do leproso depois de sarado. Olha que coisa, um capítulo grande desse, só para falar isso, das leis a respeito do leproso que foi sarado. E o que é que ele vem à mente com isso? Você lembra de quê? Tudo aqui tem um propósito, para a gente lembrar, para a gente ver que é símbolo, apontando o que Jesus faria por nós. Olha o que Jesus fez por nós. Ele nos fez sarado da pior lepra que existe, que é pecado. Lembre-se disso. Tudo aqui era simbólico, tudo aqui era para a gente não se esquecer que Deus estava apontando para Jesus, de que ele viria e que a lepra do pecado seria tirada das nossas vidas pelo sangue dele. Isso não é muito bom a gente lembrar? Então, faça a leitura do capítulo com toda a alegria do coração, um capítulo grande, mas faça com alegria. Capítulo 14 de Levíticos. E no finalzinho desse capítulo 14, a partir do versículo 33, está falando da lei a respeito do mofo numa casa, que já foi falado no capítulo anterior, e aqui está novamente mostrando como é que se fazia, como é que Deus mostrou para Moisés como devia fazer quando uma casa tivesse com mofo, a lei que era usada a respeito disso. E o capítulo todo é falando do amor de Deus, os cuidados para com Israel, o povo que dava trabalho para ele o tempo todo, um povo que estava cheio de idolatria, que por mais que ele falasse, não se submeta aos ídolos, aos deuses estranhos, e eles estavam teimando o tempo todo. Você viu que logo no início da história de Israel, nós vemos na casa de Raquel, do seu pai Labão, um ídolo que ela carrega quando sai com seu marido para a terra de Canaã, a terra dos pais, a terra de Canaã, a terra dos pais de Jacó. Então, o tempo todo Deus amando, amando, amando. E você acha que o amor começou na cruz? O amor começou no Éden, quando ele prometeu que Jesus Cristo viria e usou de todas as estratégias para o povo não esquecer dessa promessa e ver o cumprimento da promessa. E hoje nós já vimos o cumprimento da promessa. Jesus já veio, hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. E no capítulo 15, 14 e 15, cada discipulado do livro de Levítico são 2 capítulos, que é muita leitura, e eu tenho que deixar vocês lerem, só vocês lendo, e eu somente falando aqui, dando para vocês algum entendimento do que Deus tem passado para mim. No capítulo 15 fala da impureza do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés, a Arão, fale aos filhos de Israel e digam-lhes, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar
O que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre ele se assentará, tudo sobre ele se assentar, tudo que sobre ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as roupas, se banhará em água, ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia sentado, o homem que tem um fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Todo o capítulo falando sobre isso, capítulo 15, impureza do homem e da mulher. E o que, é que você acha disso? Que eu vou ficar o capítulo todo lendo, sabendo que meu vídeo, nossa aula pelo vídeo tem apenas 30 minutos no máximo, eu tenho que me poupar e deixar vocês lerem. E eu vou deixar uma tarefa para vocês, porque vocês precisam entender que não é somente eu que tenho que pesquisar. Vocês precisam também pesquisar. A gente não lê a Bíblia relaxadamente, não. Não faz nada para Deus relaxadamente, porque quem faz assim é maldito. Então, se você tem amor à palavra, você sabe que hoje Deus deixou a ciência, cresceu de tal maneira que você pega qualquer dúvida aqui, vai rapidinho no Google, chega lá, procura saber o que é, e você fica sabendo. Então, procure saber, por favor, sobre fluxo. Que fluxo é esse? A impureza do homem e da mulher que está falando aqui em relação ao fluxo seminal do corpo do homem. Procure ver isso. Vá, não deixe somente eu trabalhando, não. Vamos nos ajudar. Então, procure ver o que é isso, esse fluxo seminal. E quando eu passar pelo discipulado de vocês, porque em nome de Jesus Cristo eu passarei em todos os discipulados, todos devem estar me dando o horário do discipulado, o dia do discipulado, porque eu terei supervisores e também estarei entre esses supervisores, passando pelos discipulados para ver como é que está o aprendizado. Então, no dia que eu passar pela graça de Deus, ou a pessoa que vai me representar passar, essa pergunta será feita. Porque eu não vou dizer aqui e vocês vão saber. Porque você sabe que bom estudante não se limita somente em pegar o que está lendo, sem procurar saber palavras que são difíceis de saber o significado, tem que ser visto. Você, no seu estudo secular, você estuda sem pesquisar? Então, a mesma coisa é a Bíblia, tem que ter interesse pela palavra de Deus. É de propósito que eu vou deixar para vocês, porque vocês sabem que eu sou pronta para trazer as novidades, dizer as coisas que estão difíceis de entender no texto, mas dessa vez vocês vão fazer isso. E não se esqueçam que eu, quando passar, ou eu ou o supervisor do seu discipulado, que passar pelo seu discipulado para visitar, para ver como é que está o crescimento dos discípulos, como é que estão os discipuladores, se estão realmente gostando do procedimento dos discípulos, ou se estão com problemas com eles, com dificuldade deles aprenderem. A gente vai passar porque é obrigação, né? Não vamos fazer nada com vocês, só vamos ver vocês. Ter esse momento assim especial de ver como é que está o rendimento. E nesse momento de ver o rendimento, eu quero saber se vocês são bons na pesquisa. O que é fluxo seminal? Vocês vão ver para mim e eu vou procurar ver quando chegar por aí, tá? E Deus abençoe a vocês. Nós estamos aqui num relacionamento de pais e filhos, né? Eu como pai, mãe, e meu apóstolo Elias como pai. Nós estamos estimulando a vocês a entenderem que o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém está aliançado a René e a Ana Marita, e eles nos entregaram a visão assim, igreja em célula no modelo dos 12. Então, todos nós devemos ter células e todos nós devemos ter discipulado. Discipulado de 12, que se começa com um, depois vai para dois, você ganha uma pessoa, aí você consolida e discipula. Ganha outra, junta com aquela que você já ganhou, discipula, ganha, consolida, discipula, e aí vai juntando o grupinho, quando tiver 12, glórias a Deus, você vai firmar o conhecimento delas nesse discipulado e depois você envia. Assim como você também está sendo enviado, assim que estiver preparado para fazer isso. Assim que você estiver pronto, doutores aqui de Bíblia, aí nós vamos estar requerendo de você o retorno. Agora você já foi discipulado, agora você vai discipular.
E é bom que comece já a estar treinando. Treinando como? Amando a sua vizinhança, para que você, quando for ganhar a sua vizinha, já esteja o caminho andado, meio caminho andado, né? Não é porque agora você está sendo discipulado, vai deixar para mostrar o amor de Deus para sua vizinha, para seus vizinhos, para seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, e depois que terminar, porque vai precisar de falar para eles de Jesus. Não, você já tem que ter um convívio com as pessoas, com a demonstração do amor de Deus, para no dia que você falar de Jesus para elas, você vai ganhar na hora, porque as pessoas já lhe conhecem como uma pessoa, como um homem de Deus e como uma mulher de Deus, devido ao amor de Deus estar transparente na sua vida. Então já tem essa intenção de discipular e prepare o campo. Amor para os colegas de trabalho, amor para os colegas de faculdade, porque assim, quando você disser que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, eles estarão com corações abertos para aceitá-lo e você começa a consolidar, depois a discipular, depois a enviar. Tá bom? Você ganha, consolida, discipula e envia. É para isso que Deus nos chamou. Então, estamos vendo aqui esse capítulo 15, a impureza da mulher e do homem. Capítulo 16, nós vamos entrar agora, né? Capítulo 15, já falamos. Bem, capítulo 15, já falamos da impureza do homem e da mulher. Capítulo 16, dia da expiação. Capítulo 15 é brasa viva, muita leitura para fazer. E eu fico aqui só aguardando os resultados quando eu chegar em cada discipulado. Capítulo 16 fala da expiação. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram, o Senhor disse a Moisés, diga para seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho, com uma oferta pelo pecado, com um carneiro, para o holocausto. Ele vestirá túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá cinto de linho na cintura, se cobrirá com mirra de linho, com mitra de linho. São essas vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Está vendo quanta coisa para poder o homem chegar no Santo dos Santos? Era brincadeira? Hoje você pisa no Santo dos Santos todos os dias, não é? Claro, hoje você carrega o Espírito Santo. E tudo isso nós devemos a quem? A Jesus. Já imaginou que diferença? E Deus com eles ali, mostrando como era importante o dia da vinda do seu filho, porque para eles terem um momento com Deus, tinha que ter esse ritual todo. O sacerdote, para chegar no lugar, para ver a Deus, conversar com Deus, tinha esse processo todo que você está vendo aqui. E agora, só gratidão, né? Gratidão é a palavra-chave para a gente, porque o Jesus deu a sua vida na cruz para você chegar no lugar secreto e só lembrar disso tudo. Só lembrar. Não tem mais que fazer nada disso. Só vai lembrar que tudo isso foi feito quando você dobrar os joelhos no lugar secreto, de preferência na madrugada para ouvir a voz de Deus. Peça perdão dos pecados que certamente de um dia para outro, que você vai todos os dias para o lugar secreto, eu acredito que você está na obediência, né? E aí, de um dia para outro, aquele pecado que você confessou no dia anterior, tudo bem, já foi perdoado, mas aqueles outros que você já fez depois, dentro das 24 horas, um pensamento, uma palavra, então você se dobra, pede perdão ao Senhor, espera a manifestação da presença dEle e começa a dizer Ele que está lembrando de tudo que Ele fez. Eu estou lembrando, Senhor, como o Senhor
fez uma história linda para o homem esperar a chegada de Jesus. O Senhor fez mandou fazer um tabernáculo. O Senhor colocou um altar, mandou colocar um altar de bronze, onde o sacerdote colocava um cordeiro, colocava a mão sobre ele e pedia perdão dos pecados dele, do pecado do povo. Ó Senhor, eu estou lembrando que o Senhor fez também mandou fazer a pia de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos que estavam molhadas de sangue, e ali representava a purificação que hoje nós temos em Jesus Cristo. Ó Senhor, eu estou lembrando do pão, os pães, a mesa com os pães da proposição, porque ele estava lembrando que um dia Jesus Cristo vinha como pão vivo que desceu dos céus, do candelabro, Senhor, do seu Espírito, do sete Espírito do Senhor, do revestimento com o Espírito Santo. O Senhor já estava lembrando que um dia nós teríamos essa luz, seríamos a luz que iluminaria no mundo, porque estaríamos com o teu Espírito, revestido pelo teu Espírito, e com ele dentro de nós. Senhor, eu lembro do altar do incensário, onde o incenso era queimado e subia a fumacinha para o Senhor hoje. O que sobe para o Senhor é o que o Espírito Santo coloca em nós para nós devolvermos ao Senhor, porque só temos de bom para te dar o que vem do Senhor mesmo, pelo teu Espírito. Senhor, e a arca, Senhor, que maravilha. A arca tinha as tábuas da lei, tinha o potinho do maná e a vara de Arão. Hoje, Senhor, a arca primeira que chegou na terra foi Jesus Cristo, que carregava o teu espírito, veio em forma de homem, mas carregando o teu espírito 24 horas por dia, e depois ele sobe para os céus e manda esse espírito para que nós também ficássemos aqui como as arcas do Senhor. Lembre de tudo isso quando chegar no lugar secreto, e não se esqueça que não precisa mais de fazer nada disso. Tudo passou e agora só basta pedir perdão pelos pecados, se envolver com a presença dele, ali, gostoso, ouvindo ele falar, falando em mistério com Deus. Porque hoje você tem direito a falar a língua especial que está escrita em 1 Coríntios 14, não é? Está lembrando disso? A língua estranha, tão polêmica, não é? Ela é de verdade, ela existe. E nós sabemos que quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Não fala aos homens, mas sim a Deus. Então, aquela língua de 1 Coríntios 14 não é a língua estranha que está lá em Atos 2. A de Atos 2 foi a língua estranha porque era a língua de todas as nações, porque tinha gente de todas as nações presente ali em Pentecoste. E quando o Espírito desceu, queria que todos soubessem sobre o que Jesus Cristo tinha vindo fazer, sobre o sacrifício dele, sobre Jesus. Então, ali todos ouviam falar na sua mesma língua, era a língua das nações, que é estranha, não é isso? Mas Paulo está falando em 1 Coríntios 14 de uma língua que só é ele Deus. Fala em mistério com Deus e ninguém interpreta, e não é para ser interpretada. É uma língua de oração, é uma linguagem de conversa com Deus, é uma língua que é para edificar a sua vida e a minha. Então, você hoje tem esse direito. Chegar no lugar secreto e falar em línguas o tempo todo. Basta você querer pedir ao Senhor, Ele lhe entrega o dom e você chega ali e descansa, só falando em mistério com Deus, se edificando. E se você está falando em línguas estranhas, graças a Deus, não dá peça para você ter essa obra completa no lugar secreto, onde Jesus manda você entrar, lá em Mateus 6:6. E não se esqueça, essa língua é para sua edificação. Se você falar no meio da igreja, você fala baixinho, porque não é para exibição, você não tem ninguém interpreta. Essa aí não tem interpretação. Então é você e Deus. Se estiver no meio da igreja, você sentado ou ajoelhado, você fala baixinho, você e Deus, certo? Se tiver todos crentes, não tiver nenhum visitante e ali a liderança que tiver, o profeta que estiver lá na frente, a pessoa que estiver pregando, que estiver ali falando, dirigindo o culto, estiver nessa mesma dimensão, falando em línguas também, você pode falar, porque ali é tudo crente, não vai haver escândalo. Mas a língua estranha para você e Deus, se você falar à vista de pessoas que não conhecem os mistérios de Deus, elas vão se escandalizar. Eu estou falando desse assunto porque eu estou mostrando aqui como era o sacerdote, que situação, não é? O sacrifício todo que o sacerdote fazia para chegar na presença de Deus. E hoje você chega ainda com dom de línguas, falando a língua especial que só Deus entende. É você e Deus, ninguém interpreta, só Ele e você se edificando. Quanta vantagem, né?
Então, não vale a pena a gente ler tudo para a gente ir comparando e vendo que amor incondicional é o amor de Deus? É pena que eu não posso ficar lendo, mas vocês podem. Então, estejam sempre atentos a tudo que Deus está falando, porque tudo tem valor, nada aqui é sem valor, tudo tem valor. Então, veja o capítulo 15 falando sobre a impureza do homem, faça a tarefa que eu disse, descubra o que é fluxo seminal, veja o capítulo 16 falando do dia da expiação, e vendo como era difícil a situação do sacerdote. Hoje você é sacerdotisa do Senhor. Hoje nós somos sacerdotisa, os homens sacerdotes do seu lar, e a gente sacerdotisa do nosso lar. E onde quer que chegarmos, temos a presença do Espírito Santo, ou dentro de casa, onde nós sair, onde formos, ele está conosco, dentro de nós. Que diferença, não é? Como deixar de ler? Como a gente pode deixar de ler? Se você não lê, você esquece. Vê que Deus sabe tanto que você esquece que ainda fica repetindo. Capítulo sobre um capítulo atrás do outro, ele repetindo coisas para a gente não esquecer. Se ele quisesse que esquecesse, se ele quisesse que não valorizasse, ele não ia repetir. Se ele repete, porque ele sabe que quanto mais repetir, é para nós estarmos sentindo como ele é bom, como a sua benignidade é para sempre. Então, louvado seja Deus por mais um capítulo dos capítulos de Levítico, capítulo 15 e capítulo 16. Que maravilha, não é? Você nunca pensou de ler a Bíblia assim? Pois é, graças a Deus que você chegou nessa dimensão. Deus não deixou a palavra dele para ser desperdiçada, deixou para mim e você estar lendo. E eu leio particularmente, só não leio aqui quando estou gravando porque o tempo é curto. Mas toda a minha Bíblia está marcada aqui. Tudo que eu estou lendo para você já foi marcado, já foi lido novamente esse ano, e em outros anos eu sempre li a Bíblia toda. Sempre, desde 7 anos de idade que eu conheço a palavra de Deus e ainda não sei nada. Por isso mesmo que eu leio todo ano, porque é um livro espiritual, um livro maravilhoso para a edificação do povo de Deus. E a gente não pode abrir mão dele. É todo ano lendo. Chegar em Apocalipse, volta novamente para o capítulo, para Gênesis, do capítulo 1 até Apocalipse novamente. E nessa caminhada você está com Jesus, porque Ele é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém e com todos os discípulos também, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.